Uma boa tarde aos irmãos. Tudo bem com vocês? Tivemos um ótimo momento de almoço ali com os irmãos, conversamos bastante. Foi muito bom, estamos em família, estamos nos sentindo em casa. Como eu disse ontem, a gente se sente no Brasil. Aqui parece que estamos dentro da nossa casa com os nossos familiares, nossos amigos. É muito bom reencontrar vocês. Bom revê-lo, irmã Graça, irmão Eliseu. Foram os nossos anfitriões lá em Espinho, ficamos hospedados na casa deles. Foi maravilhoso. E como tem sido aqui na casa da irmã Carla, do irmão Toninho, e agradecemos mais uma vez por tudo que tem feito por nós. Eu e minha esposa sempre comentamos que essa viagem será inesquecível, vai marcar a nossa vida, o nosso ministério, e eu espero que fiquem muitas amizades também, ok? O nosso WhatsApp, Facebook vai estar disponível para quem quiser depois nos mandar mensagens, vamos conversar. Há pessoas com quem já conversávamos há muito tempo antes de conhecer, como o irmão Francisco e outros mais. E então estamos aí abertos vamos manter essa amizade até a volta de Jesus. Aliás, até a volta de Jesus não, né? Depois que Jesus voltar, essa amizade será para sempre. Mas com um amor perfeito, que nós ainda não temos, né? Ainda somos muito falhos. Bom, quantos não estiveram aqui ontem à noite? Quantos não estiveram ontem à noite? Ok. Eu vou recapitular rapidamente, em poucos minutos, o que nós vimos ontem à noite. O tema de ontem à noite foi a influência da música. Hoje à tarde nós vamos dividir a mensagem em duas partes, ok? Nós vamos fazer a primeira parte. Eu vou tratar um pouco a respeito da estrutura musical que nós conhecemos como rock and roll, que é um fenômeno mundial. Depois nós vamos dar uma pausa de uns 10 minutos para os irmãos descansarem um pouco, e depois nós retomamos com a segunda parte, que eu vou falar a respeito de fisiologia humana e de como essa estrutura que conhecemos como rock and roll e algumas outras estruturas musicais, de que forma afetam o nosso corpo. E eu vou dar uma ênfase especial em determinado momento aos nossos batimentos cardíacos, que causam um certo efeito em nossa mente. Então nós precisamos estar atentos. Ontem à noite, então, falamos a respeito da influência da música. Nós vimos que a música não é uma arte neutra, ela sempre causa algum impacto na nossa vida, positivo ou negativo. Nós vimos que a música, ela afeta, ela mexe, ela manipula os nossos sentimentos, e ela também afeta, manipula e mexe nos nossos pensamentos. Ela pode nos fazer pensar em coisas que talvez nem queremos pensar, mas ela nos obriga a pensar. Basta tocarmos uma música, como eu provei para vocês ontem, tocando algumas músicas que os fizeram lembrar algo. Nós vimos então que nós temos que cuidar com isso, porque os pensamentos e os sentimentos combinados, como nós vimos ontem, a inspiração de Deus, constituem o nosso caráter. Lembra-se disso? Então, quando eu trabalho com música, eu não estou lidando meramente com música, eu estou lidando com o caráter meu, e eu posso estar moldando o caráter das pessoas. Então, tenho que tomar cuidado com o tipo de música que eu, enquanto músico, estou usando na minha igreja. Então, basicamente, foi aquilo que tratamos ontem. E o texto base que eu citei várias vezes ontem foi o texto de Salmo capítulo 47, que diz assim: cantai louvores com inteligência. É isso que a Bíblia diz. Temos que cantar louvores de forma racional, com inteligência, apesar de reconhecermos que as emoções fazem parte, foi Deus que criou as emoções, mas as emoções, como vimos ontem, têm que ser dominadas, controladas e resultado da nossa razão. Eu me emocionei por quê? Porque eu entendi. Então assim que deve ser. Bom, foi mais ou menos o que nós tratamos ontem à noite, mas depois vocês podem rever o vídeo no canal da igreja. E hoje nós vamos tratar um pouco a respeito dessa estrutura que nós conhecemos como estrutura rock. E eu começo com a exortação bíblica: cantai louvores com inteligência, ok? De maneira racional. Bom, quando eu cito a face oculta do rock and roll e coloco a expressão oculta entre aspas, significa que aquilo que eu vou apresentar para vocês hoje não tem nada de oculto. Por quê? Algumas pessoas se sentem decepcionadas comigo quando vêm assistir seminários meus de música, de cinema, televisão e etc., porque eu não falo a respeito de mensagens subliminares. Por que eu não falo? Eu acredito que elas existem. Eu acredito que elas fazem efeito, sim, um efeito poderoso, mas eu creio também que a essa altura Satanás precisa delas.
Ele já prega muitas vezes a sua mensagem abertamente por meio de músicas, por meio de filmes, de séries, de novelas e etc. E muitas pessoas, inclusive os que se chamam cristãos, já consomem e acham tudo normal. Não tem problema nenhum. Então não preciso falar de subliminar, porque o inimigo já está trabalhando abertamente e muitos estão aceitando. Eu quero reforçar algo que eu disse ontem. Nós viajamos tanto, atravessamos o oceano para vir a esta igreja, não para ditar regras para esta igreja, não para examinar a forma como a igreja conduz a sua liturgia, conduz a sua música, apesar de que achamos extraordinária a organização de vocês aqui, bem como da igreja de Espinho, tudo muito bem organizado, Deus seja louvado por isso, mas não é esse o nosso trabalho. Nós viemos até aqui para compartilhar os estudos, ok? Você vai concordar com algumas coisas, você vai discordar de algumas coisas. Isso é natural, isso é normal, não há problema nenhum. O que nós precisamos entender é, não podemos usar a música de forma descuidada, de qualquer jeito. Nós precisamos avançar no estudo, temos que dialogar mais. Eu penso dessa forma, se você pensa de uma forma diferente, ali fora, vamos conversar, vamos trocar ideias, porque muitas vezes em minha experiência musical na igreja, desde 1992, 93, eu me deparei com pessoas que dialogaram comigo e eu percebi que elas estavam certas e eu errado. Então nunca menospreze o argumento de quem quer que seja. Porque muitas vezes você pode descobrir que a pessoa está certa e você está errado. E lembre-se de uma coisa, a irmã White escreveu certa vez: temos muitas coisas a aprender e muitas coisas a desaprender. Unicamente Deus e o céu são infalíveis. O que eu quero dizer com isso? Que eu, Leandro, vou apresentar meus estudos e eu tenho convicção do que estou apresentando. Tenho outras dúvidas, mas do que eu vou apresentar eu tenho convicção, senão não apresentaria. Mas mesmo em minha convicção, Deus conhece o meu coração, conhece a minha sinceridade, mas mesmo assim eu posso estar equivocado em alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então lembre-se disso. Eu não sou infalível, não sou, como dizem no Brasil, dono da verdade. Eu apenas compartilho os meus estudos e convido as igrejas a pensarem, refletirem a respeito, examinarem o que eu digo, estudarem mais e reterem o que é bom. Combinado? Então não reparem, não fiquem tristes comigo, se não, porque eu não abro espaço geralmente, principalmente quando o assunto é música, e principalmente no Brasil. Eu não abro espaço para que as pessoas façam perguntas e nem que façam comentários. Por quê? Porque esse assunto é tão amplo e cada um tem a sua própria opinião. E este local não é um fórum de debates e discussões. Esse é um local onde nós apresentamos os nossos fundamentos, que devem estar alicerçados, em primeiro lugar, na palavra de Deus e no espírito de profecia, a lei ao testemunho, como diz a Bíblia, mas não é um lugar para nós discutirmos o assunto. Então minha proposta é essa: me deem uma oportunidade de apresentar a vocês os meus estudos, ouçam até o final, examinem, retenham o que for bom e depois nós podemos conversar a respeito. Podemos combinar assim? Podemos? Então vamos seguir em frente. Bom, rock and roll. O que afinal é isso? Certa vez eu estava estudando um pouco a história deste fenômeno musical, um fenômeno mundial. E eu percebi que antes do rock surgir, 3 ritmos musicais haviam surgido, e aí tem uma longa história por trás, que vocês podem analisar por si mesmos depois. O fato é que precisamos entender: 3 estilos musicais surgiram naquele tempo, conhecidos como jazz, blues e swing. Se você for pesquisar um pouco mais a fundo a respeito desses 3 estilos, você vai descobrir que o estilo blues tem um significado, mais ou menos como uma tristeza, uma depressão. Se você ouvir músicas na estrutura blues, você vai sentir justamente isso, é uma sensação melancólica. Jazz é uma música um pouco mais dinâmica, e a palavra jazz vem de um dialeto africano, jazz, que significa sêmen ou ejaculação. Aí dentro desse contexto eu pergunto, como é que funciona o jazz cristão? O terceiro tipo de música, swing,
Eu não sei se é muito usada essa expressão aqui em Portugal, mas no Brasil ela é muito comum. Swing quer dizer sensual. Então no Brasil, quando você diz assim, perceba o swing daquele cantor, outra expressão que a gente usa, o swingado daquele cantor, significa, veja a sensualidade do canto daquela pessoa. Swing é o significado, sensual. Pois bem, esses 3 ritmos musicais começaram a se desenvolver, porém, eles tiveram as suas estruturas ou seus ritmos acentuados por meio de 2 instrumentos que surgiram naquele tempo. Então surgiu um 4º estilo de música com essa, digamos, mistura. Ninguém conhecia esse novo estilo que estava surgindo. Mas em determinado momento, um locutor de rádio muito famoso chamado Alan Freed, ele ouviu aquele estilo de música e ele pensou, temos que dar um nome para isso. Lá nos Estados Unidos, naquela época, os jovens tinham um costume que era, eles levavam, os homens levavam suas namoradas com seus carros para determinados locais, e nesses locais mantinham relações sexuais com as suas namoradas, ouvindo esse tipo de música. Os rádios estavam ali presentes nos carros já naquela época. Então, Alan Freed ouviu aquele estilo de música, não é jazz, não é blues, não é swing, mas é um estilo interessante, nós precisamos dar um nome a isso. Esta prática dos jovens em Nova York, de levar os seus namorados, namoradas para locais, para terem relações sexuais ali, recebia um nome que no Brasil chamamos de gíria. Que nome era esse? Quando você perguntava a um desses jovens, onde é que você vai no sábado à noite? Eles falavam assim, eu vou para o... E usava essa expressão. Como se chamava essa expressão? Rock and roll. Nós vamos ao rock and roll e todos sabiam o que eles iam fazer. Alan Freed, por alguma razão, associou uma coisa a outra e pensou, já temos um nome para esse novo estilo de música. Vai se chamar rock and roll. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu não aceitei tão facilmente. E eu comecei a estudar por mim mesmo, eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha verdade nisso. Só que eu me deparei com algumas coisas que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu me deparei com essa enciclopédia do rock and roll. Perceba, enciclopédia Rolling Stones do rock and roll. Não estamos falando de, vamos dizer assim, crentes, né? Cristãos. Se você procurar nessa enciclopédia a palavra rock and roll, olha o que você vai ler. Qual a definição? Rock and roll, o termo é um eufemismo de blues para relação sexual. Eufemismo também se usa essa palavra aqui. Eufemismo é uma palavra, né, mais suave para se referir a algo que é um pouco pesado. Um eufemismo de blues para relação sexual. Enciclopédia da Música do século XX diz assim, rock and roll, um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação. Veja que quando eu falo de música, muitas vezes eu uso as citações de especialistas, de médicos, psiquiatras, cientistas, músicos, inclusive do rock e etc. Por que eu faço isso? Porque em muitos lugares, irmãos, Bíblia e Espírito de Profecia não são mais suficientes. Muitas vezes você usa um texto inspirado pelo Senhor e as pessoas não te levam a sério. Mas quando você usa um artigo do doutor fulano de tal, da Universidade de Harvard, aí as pessoas dão ouvidos. Mas o que é mais interessante para mim? O mais interessante é que Ellen White ela não escreveu tanto a respeito de música. Ela escreveu muitos princípios. Mas o interessante é que muitos dos princípios que Ellen White escreveu há mais de 100 anos, a medicina e a ciência só estão percebendo e descobrindo hoje. Então por isso que eu uso bastante, quando eu falo principalmente de fisiologia, muitos textos de especialistas na área. Veja outra questão. O psicólogo infantil da Universidade de Massachusetts, Dr. David Elkind, ele escreveu em seu livro o seguinte: há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente, implícito no ritmo e nas letras de música rock. Então perceba que esse estímulo sexual não está presente apenas nas palavras que são ditas, mas também na própria música, mesmo que não haja nenhuma palavra. E nós vamos ver daqui a pouco como é que isso funciona. Dr. Alan Bloom, ele escreveu em seu livro, aqui está o currículo dele,
Ele escreveu o seguinte: a música rock tem apenas um apelo bárbaro ao desejo sexual. Está falando da estrutura musical que causa essa estimulação sexual no corpo humano. Lembre-se que ontem nós compartilhamos com os irmãos uma pesquisa, lembra da tribo Mafa lá de Camarões? E nós vemos que esses estímulos físicos, eles são similares em todas as pessoas, independentemente da cultura. O que mais? Dr. Simon Frith, da Universidade de Oxford, ele escreveu o seguinte: respondemos à materialidade dos sons do rock, e a experiência do rock é essencialmente erótica. Irmãos, música, digamos assim, né? De certa forma, entre aspas, música não existe. Música são apenas ondas de compressão e descompressão do ar, ok? E há uma estimulação interna, estímulos elétricos que vão ao cérebro, enfim, tem uma série de mecanismos que transformam sons em música, ou em ruídos. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, a música, sendo essencialmente um fenômeno físico, ela necessariamente nos afeta fisicamente. Então, nós precisamos entender isso. No livro ou no artigo da revista Psychology Today, você vai ler o seguinte: a excitação sexual é um dos mais conhecidos efeitos do ritmo rock. Não está falando de letra, está falando do ritmo. Os músicos do rock estão bem cientes deste fato e o exploram para sua vantagem. Veja que por muito tempo eu tenho estudado esse fenômeno chamado rock, porque eu queria descobrir por que ele se tornou um fenômeno mundial, a ponto de influenciar outros estilos de música. E na segunda parte nós vamos falar a respeito disso. Me responda uma coisa, estávamos conversando ali na hora do almoço. Quantos aqui conhecem este documento oficial da Igreja Adventista, votado e aprovado pela Associação Geral em 1972? 3 pessoas. Alguém mais? Já ouviu falar desse documento? Mais 2 ali. Mais um ali, Ricardo aqui. Irmãos, se esse documento foi votado e aprovado pela Associação Geral, significa que as instruções que estão ali são aplicáveis a quantos países? Quantas culturas? Então as instruções ali servem para todos os adventistas, independentemente da cultura. E nessa tarde nós vamos ler alguns trechos. Depois, aqueles que quiserem, eu posso disponibilizar o documento na íntegra, ok? Olha o que diz nesse contexto que estamos tratando. O cristão considerará músicas como blues, jazz, o estilo rock e formas similares como inimigas do desenvolvimento do caráter cristão. Esses estilos são notórios em criar reações sensuais nas multidões. E é interessante que eu vou ler um outro documento, mas só amanhã. Um documento nesse contexto do rock e do jazz, que é o documento que consideramos o mais importante da nossa igreja. Qual é? O Manual da Igreja. Nós vamos ver o que o Manual da Igreja fala a respeito disso, do uso de música em estrutura rock e jazz na igreja. Mas isso a gente trata amanhã. Quantos aqui conhecem Steven Tyler? Ou já ouviram? Ou de repente sabe quem é? Não conhece, mas sabe quem é. Ele é o vocalista da banda de rock chamada Aerosmith. Conhecem? Já ouviram falar? Se a maioria não ouviu falar, louvado seja o Senhor. Bom, Steven Tyler, ele é famoso no mundo inteiro. Ele, inclusive, uma das músicas dele foi trilha sonora de um filme chamado Armagedon. Um filme que ficou muito conhecido. E ele disse o seguinte dentro do contexto que estamos tratando. Rock and roll é sinônimo de sexo. E você não pode tirar isso dele. Simplesmente não funciona. Por quê? Porque a estrutura musical do rock causa determinado efeito. E para não causar este efeito, você tem que mudar a estrutura. Aí deixa de ser rock and roll. Outra citação. Eu pergunto antes o seguinte: é dito por aí que o rock and roll é uma estrutura musical satânica. Será que isso é verdade? Ou é apenas um estilo musical? Uma outra forma de arte? E eu fiquei muito preocupado e intrigado com essa questão pelo seguinte.
Se eu perguntasse a um cristão se o rock é uma estrutura diabólica, provavelmente ele diria sim. E provavelmente eu diria sim, não acredito. Porque você é cristão. E alguns diziam assim, cristão é sim. Cristão acha que se divertir é pecado. E tudo que eles não gostam, eles falam que é do diabo. Então, para que eu tivesse certeza, tivesse uma conclusão bem definida, eu precisava ir buscar aonde uma resposta a esta pergunta? Na literatura secular e na literatura dos próprios roqueiros. E eu vou apresentar só um pouquinho de algumas das coisas que eu vi. Lembre-se, irmãos, que em breve nós vamos publicar um segundo livro. Já estamos chegando em 300 páginas, em que estas informações e muito mais estarão disponíveis. Lembrando que os nossos materiais são disponibilizados de forma gratuita. Ok? Nós não vendemos nada. É tudo de graça. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Evidentemente que existe um patrocínio, ok, irmãos? Nós não temos condição de fazer isso sozinhos. Bom, vamos analisar um pouco essa situação. Quantos aqui já ouviram falar de Robert Leroy Johnson? Algumas pessoas. Robert Johnson é considerado o pai do rock and roll. Eu não vou me demorar na vida de Robert Johnson, vocês podem buscar isso com mais calma depois. Mas o importante considerarmos agora é que Robert Johnson, considerado o pai do rock, ele fez um pacto com Satanás, porque ele não sabia tocar, e ele queria ser um bom músico, então ele fez esse acordo com Satanás, e em poucos meses ele se tornou alguém considerado um grande gênio da música. Mas nós não precisávamos fazer uma pesquisa tão profunda sobre a vida dele, porque ele mesmo revela o seu pacto em suas músicas. Por exemplo, existe uma música de Robert Johnson que tem este título, Blues sobre o Demônio e Eu. Prestem atenção. Não é mensagem subliminar, não é tocada de trás para frente, né? É a letra da música, é só traduzir. E você vai ouvir a música agora sendo cantada pelo próprio Robert Johnson. Preste atenção no que diz a letra da música. Early this morning, he knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." And the devil was walking side by side. É a letra da música dele. Me responda uma coisa. Voz bonita? Como nós dizemos assim, aquele vozeirão maravilhoso, e é considerado o pai do rock. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem grandes cantores, tem ou não tem espalhados pelo mundo? Agora são pessoas que se tornaram mundialmente famosas e milionárias e... não? E como é que um homem com uma voz dessa, que eu diria menos do que básica, se tornou um grande gênio da música e é reconhecido hoje como o pai do rock and roll? Será que há algo por trás disso? Vamos ver outra questão. Eu vou inverter a pergunta. Quantos aqui nunca ouviram falar de Elvis Presley? Levante a mão. Ninguém levantou a mão, nem as crianças. Ah, uma ali. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa sobre Elvis Presley. Minha opinião pessoal. Para mim, uma das vozes mais lindas que já existiram nesse planeta. Extraordinária. E eu sinto muito que tenha sido usado por Satanás. E eu não estou aqui para questionar a questão de salvação, não salvação, vai para o céu, não vai para o céu. Não é isso. A questão é que Elvis Presley, um cantor de igreja, como outros, por exemplo, Mariah Carey, Michael Jackson, Whitney Houston, que eram cantores de igreja, grandes cantores, e abandonaram a fé para abraçarem a fama, para ganharem dinheiro, para se tornarem famosos, e Elvis Presley se afastou tanto de Deus a ponto de que em muitas circunstâncias, quando ele cantava na televisão, era proibido filmá-lo da cintura para baixo. De tão obsceno que era. E Elvis Presley, se você ler a biografia dele, que foi escrita por, se não me engano, por guarda-costas, alguma coisa assim dele, você vai ver no que ele se afundou,
de satanismo, de espiritismo. E Elvis Presley então se tornou o rei do rock. É dito que quando ele morreu, ele tinha na autópsia foram encontrados uma série de drogas na sua corrente sanguínea. Pois bem, ele ganhou então o título de rei do rock. Alguém que se afastou de Deus e se afundou no satanismo. Olha o que é dito a respeito de Elvis. Elvis mudou nossos penteados, estilos de vestidos, nossas atitudes em relação ao sexo, todo o nosso gosto musical. E existe um livro intitulado A Arte do Rock and Roll, de Charles T. Brown, em que ele diz assim: sem Elvis, o rock and roll podia nem ter durado. Então veja que ele fez um trabalho muito forte para a promoção do rock and roll e o fortalecimento desse estilo de música, e foi alguém que se afastou completamente dos caminhos de Deus. Outro personagem, Aleister Crowley. Aleister Crowley já é falecido há bastante tempo. Ele foi e ainda é uma grande influência, inclusive é considerado por muitos roqueiros como sendo o santo padroeiro do rock. Ele influenciou a sociedade com uma inversão de valores sociais, os seus discípulos, os seus seguidores, uma deturpação na sexualidade. Diga-se de passagem que o sexo foi criado por quem? Por Deus. Então Satanás veio deturpar a sexualidade, o uso de drogas, o espiritualismo e o satanismo aberto no meio musical, que até então não era comum. Os seus discípulos então trouxeram isso. Ele é considerado o pai do satanismo moderno, o pai do movimento Nova Era, e escreveu um livro intitulado A Tragédia do Mundo, em que ele diz o seguinte: não quero discutir as doutrinas de Jesus. Elas e somente elas degradaram o mundo à sua condição atual. E eu fico pensando quanta cegueira. Porque se o mundo seguisse as doutrinas de Jesus, as coisas seriam muito diferentes. Ele diz mais no seu livro: é o Deus e a religião deles que eu odeio e vou destruir. Irmãos, um detalhe só a título de curiosidade. Alguém sabe com quantos anos Robert Johnson morreu? Quantos? 27 anos. Por que muitas pessoas sabem disso? Porque tantos músicos do rock, do jazz, desses estilos, morreram com exatos 27 anos, que nos Estados Unidos foi publicado um livro, Os 27, o grande mistério do rock and roll. É um livro secular, não é um livro de cristãos, não é um livro religioso. E apresenta nesse livro a história de vários e dezenas de músicos do rock, do jazz, do blues, que morreram com exatos 27 anos de idade. E, irmãos, mortes terríveis. Mortes trágicas. Será que alguém controla essas coisas? Quem aqui conhece os Beatles? Os Beatles eram discípulos declarados de Aleister Crowley, nunca esconderam isso nos seus álbuns e etc. Certa vez, John Lennon deu algumas declarações e ele disse o seguinte: eu me sinto como um templo oco, cheio de muitos espíritos, cada um passando por mim, cada um habitando em mim por um tempo e depois sendo substituído por outro. Quando a música vem a mim, não tem nada a ver comigo, porque eu sou apenas um canal, é dado a mim e eu transcrevo. Beatles, grandes ícones do rock. Olha o que mais John Lennon disse: a música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e anti-moralidade. Veja que não estamos até agora, não procuramos nada de cristãos, de religiosos, ok? São eles próprios. Alguém conhece este homem? Paul McCartney, um dos Beatles, está aí ainda, está aí trabalhando, atuando, cantando. Quantos aqui conhecem uma música que ficou muito famosa dos Beatles, chamada Yesterday? Lembram dela? É uma música com uma melodia muito agradável, muito bonita, e foi composta por Paul McCartney. Fizeram uma pergunta para ele a respeito desta música. Veja só o que ele respondeu. A música para Yesterday veio em um sonho. A melodia veio completa. Você tem que acreditar em magia. Não consigo ler nem escrever.
músicas. Ele diz, eu recebo essas coisas. Eu não consigo fazer isso sozinho. Inclusive, irmãos, tem uma cantora brasileira muito famosa, vocês talvez não a conheçam aqui, chamada Paula Fernandes. Vocês a conhecem aqui? Paula Fernandes deu uma entrevista a um programa de televisão há algum tempo atrás. E foi perguntado a ela, Paula, como é o seu processo de composição? Como é que você faz? E ela disse assim, o meu processo de composição é totalmente intuitivo, para não dizer mediúnico. Porque muitas vezes eu escrevo letras de canções e quando eu olho para aquela letra, tem palavras ali que eu não faço ideia do que quer dizer. Eu não conheço o significado daquelas palavras. Então a minha forma de compor é intuitiva, para não dizer, ela diz, mediúnica. Existe uma outra cantora muito famosa no Brasil chamada Daniela Mercury. Já ouviram falar? Agora, alguns meses atrás, houve um festival na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, um festival de inverno, em que esta cantora estava presente. E ela disse algumas coisas ali, entre as quais esta. A minha empregada Maria não vai à igreja. Porque disseram a ela que na igreja é o lugar onde expulsam os demônios. E ela precisa dos demônios dela para viver. Porque, convenhamos, né, pessoal? A gente precisa de demônio para viver. Ninguém vive, diz ela, sem demônio. Irmãos, eu pergunto, quantos cristãos consomem esse tipo de música hoje? E muitas vezes não sabem o que está por trás disso. Vamos ver mais alguma coisa. Derek Taylor, ele era o assessor de imprensa dos Beatles, e ele deu uma entrevista em que ele comunicou o seguinte, eles, os Beatles, são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, o rock dos Beatles é um rock pesado? Pesado? Não. Mas o inimigo é muito astuto. Porque ele consegue trabalhar as coisas de uma forma que ele nos dá duas opções, A e B. Qualquer uma que a gente escolha, estamos com ele. Por isso que lá naquele tempo existia uma outra banda que era considerada rival dos Beatles, mas que não era rival dos Beatles. E era um rock mais pesado, para dar opção para todos. Como eles chamavam? Os Rolling Stones. Mas antes de falar dos Rolling Stones, eu preciso compartilhar com vocês algo que foi dito. Alguém já ouviu falar dessa banda AC/DC? AC/DC tem uma música chamada Hell's Bells, ou Sinos do Inferno. Não é subliminar, não é de trás para frente. E eles dizem o seguinte nessa música, se Deus está à esquerda, então eu estou indo para a direita. Se você gosta do mal, então você é meu amigo. Subliminar? Não. Está ali. É o que está dizendo a música. Então temos aqui Rolling Stones. Rolling Stones gravaram há muito tempo atrás uma música que inclusive foi capa. Não me lembro agora. Mas a música tinha como título o seguinte. Sympathy for the Devil. Esse era o título da música. Simpatia pelo diabo. E a letra da música vem tratando da história de Satanás. E dizendo assim, eu estive lá naquele momento, quando Cristo teve o seu momento de indecisão e dor. Eu garanti que Pilatos lavasse as suas mãos e selasse o destino de Cristo. E assim como todo policial é criminoso e como o bem é o mal, me chamem de Lúcifer, pois preciso de um nome. Essa é a letra da música. Não é de trás para frente, não é subliminar, é a letra da música. Os Rolling Stones sempre deixaram claro o seu pacto. E um dia Mick Jagger disse a seguinte frase. Ele falou assim, o que nós fazemos é barulho. Você pode ser gentil conosco e chamar isso de música. David Bowie. Alguém já ouviu falar de David Bowie? David Bowie foi um ator de cinema muito conhecido e também músico do rock. Ele morreu há pouco tempo. E David Bowie deu uma entrevista que causou espanto a muitas pessoas quando ele disse o seguinte,
Rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. Quem mais? Jerry Lewis. Alguém já ouviu falar de Jerry Lewis? Eu vou ler com vocês aqui o currículo deste homem. Cantor, compositor e pianista norte-americano de rock and roll. Considerado um dos pioneiros do gênero, um dos pioneiros do rock. Esteve no Hall da Fama do Rock em 1986 e 2005. Em 2004, a revista Rolling Stones colocou-o em 24º lugar no seu ranking dos 100 melhores artistas de todos os tempos. Um homem reconhecido na música ou não? Olha o que ele disse. Estou arrastando o público para o inferno comigo. Ah, Leandro, mas dizer essas coisas é complicado. Eles vão acabar afastando as pessoas deles. Vão, irmãos? Se fosse assim, o rock não seria o fenômeno que é hoje. E muitas pessoas têm brincado com o diabo. E nós temos que estar atentos, porque eu não sei a realidade de vocês, mas no meu país são muitos jovens de nossa igreja que consomem esse tipo de música. E eu nem tratei ainda da fisiologia, porque isso faz um grande mal para a saúde também, como nós vamos ver depois. Little Richard, ele também entrou no ranking da revista Rolling Stones, só que ele entrou no 8º lugar como o maior artista de todos os tempos. E veja o que ele disse. Minha verdadeira crença sobre o rock é esta. Eu acredito que esse tipo de música é demoníaca. E ele é um dos pioneiros dessa estrutura musical. Alice Cooper foi eleito para a Calçada da Fama de Hollywood em 2003 e o Hall da Fama do Rock and Roll em 2011. E eu vou deixar para vocês uma atividade para fazer em casa. O nome real dele não é Alice. Ele recebeu um nome, parece um nome feminino. E vocês vão descobrir depois por que ele recebeu esse nome meio feminino. Ele disse num documentário o seguinte: em uma sessão espírita, o Espírito prometeu-me fama e domínio mundial através do rock. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar e de crer, como eu tive também no passado, por algum tempo, um pouco tempo, que essa história de pactos satânicos na música é mentira, é verdade. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que isso é verdade. Irmãos, isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Eu assisti um tempo atrás um documentário chamado MTV Macabro. E a MTV é uma grande emissora que promove o quê? A música rock em especial. E nesse documentário eles vinham trazendo algumas dessas informações. Até que um dia eu conheci um jovem chamado Daniel Azevedo. Um jovem brasileiro do sul do país, da cidade de Porto Alegre. Daniel Azevedo trabalhou por mais de 10 anos na música popular. E ele sabe muito bem o que acontece ali. E ele compartilhou muitas coisas conosco. Daniel escreveu um livro intitulado Sob a Regência de Deus. Daniel hoje é um adventista do 7º dia. A experiência de conversão dele é maravilhosa. E os irmãos depois podem pegar o e-mail dele comigo, porque esse livro ele envia gratuitamente. Também não é preciso pagar. E ele conta a história de conversão dele, ele conta aquilo que ele vivenciou na música popular. E ele sabe melhor do que nós, que essas histórias de pacto são reais. Ele próprio recebeu um convite, participou de rituais, mas Deus o alcançou. E, irmão, sabe o que me deixa profundamente triste? É que ele viaja pelas igrejas levando esta mensagem e dizendo: irmãos, essa estrutura musical é perigosa. É uma arma de Satanás para destruir o ser humano, afastá-lo de Deus. Eu estive lá, eu sei o que isso representa. Estou falando como alguém que viveu ali. E mesmo assim muitas pessoas não dão ouvidos. Até quando, irmãos? Até quando? Vamos continuar então. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem Catherine Elizabeth Hudson, mais conhecida como Katy Perry. Alguém aqui nunca ouviu falar dela? A maioria de nós a conhece. Katy Perry, certa vez, deu uma entrevista que você pode também assistir nesse documentário MTV Macabro. E a entrevistadora perguntou a ela assim: Katy,
como era a sua vida há 10 anos atrás? E ela dizia assim, eu cresci numa família evangélica. Os meus pais são pastores. E eles viajam muito. E eu, por muito tempo, quis ser a Amy Grant da música. Conhecem a Amy Grant? Uma cantora gospel mundialmente conhecida. Ela disse, eu queria muito ser Amy Grant, eu queria ser uma cantora de igreja, mas conhecida no mundo inteiro. Então ela diz o seguinte na entrevista, eu queria ser a Amy Grant da música, mas não deu certo. Então eu vendi minha alma ao diabo. E num clipe, em que ela grava uma música com um rapper chamado Snoop Dogg, ela relata essa experiência de transformação da garota boazinha, da garota simpática, da garota certinha, na garota má. Agora eu pergunto, você acha que poucos dos nossos jovens ouvem Katy Perry? Nós precisamos estar atentos a estas coisas, irmãos. Bob Dylan é outro ícone da música. E ele deu uma entrevista também. E foi perguntado o seguinte a Bob Dylan. Bob, você já está velhinho, né? Está cansado? Ele disse, estou. Então por que você ainda está aqui? Por que você ainda insiste em fazer música? Já está bom, chega, você está cansado, vai descansar, vai se aposentar, vai descansar. E ele disse para o entrevistador, eu não posso. Por que não? Ele disse assim, porque eu fiz um pacto de ferro há muito tempo atrás e eu estou tentando adiar o fim. O entrevistador perguntou assim, que pacto foi esse que você fez? Ele disse, um pacto para chegar onde eu cheguei. Então o entrevistador dá um sorriso meio constrangedor e pergunta, com quem você fez esse pacto? Eu posso te perguntar? Veja a resposta que ele deu. Fiz uma espécie de pacto de ferro há muito tempo atrás e estou tentando adiar o fim. Eu fiz um pacto com o comandante-chefe aqui da terra, na terra e no mundo que não podemos ver. Que o entrevistador questionou. Você fez o pacto com quem? Ele disse, com o comandante-chefe. Aqui na terra? E ele diz, aqui na terra e no mundo que nós não podemos ver. Alguém já ouviu falar de Jimi Hendrix? É considerado um dos maiores ou o maior guitarrista de todos os tempos. Essa aqui era a namorada dele, Fanny Prygon, e ela deu uma entrevista em que ela disse, ele costumava falar sobre algum diabo ou algo que estava nele. Ele não sabia o que o fazia agir do jeito que ele agia e o que o fazia dizer as coisas que ele dizia. E as músicas e coisas assim, só saiu dele. Essa eu sei que vocês conhecem. Conhecem? Veja o que Beyoncé disse certa vez numa entrevista. Tem outra pessoa que assume quando é hora de trabalhar e quando estou no palco. Ela diz mais, eu tenho experiências fora do corpo no palco. Se eu corto minha perna, se eu cair, nem sinto isso. Sou tão destemida, não tenho consciência do meu rosto ou do meu corpo. Quando eu estou no palco, não sou eu mais. Ela diz mais em algumas entrevistas. Quando eu olho um vídeo em que eu mesma estou atuando, eu penso, essa não sou eu. Eu nunca faria um negócio desses. E ela diz, quando eu estou no palco, eu tenho experiências fora do corpo. É outra pessoa que assume. Eu perco a minha consciência. Tem alguém que não conhece Michael Jackson aqui? Todos conhecemos. Michael Jackson também é um cantor de igreja que deixou os caminhos do Senhor. E nós sabemos que, apesar da fama, do sucesso, do dinheiro, Michael Jackson viveu uma vida inteira atormentada. Não teve paz na vida. Como é comum a todas as pessoas que se afastam de Deus. Porque Deus é a nossa paz. Veja o que Michael Jackson disse. Quando eu entro no palco, é de repente uma mágica. Vem de algum lugar, o Espírito apenas bate em você e você simplesmente perde o controle de si mesmo. Então ele dizia que era controlado por alguém quando ele subia ao palco. Angus Young, que era o guitarrista da banda AC/DC, também declarou, é como se eu estivesse no piloto automático. No momento em que estamos no meio do primeiro número, alguém está me guiando.
Eu estou apenas junto para o passeio. Eu fico possuído quando subo no palco. Uma banda de rock internacionalmente reconhecida. Irmãos, quando um filho de Deus vem até este lugar para cantar, ele fica fora de si? Quando o Espírito Santo toma conta da mente de uma pessoa, essa pessoa fica fora de si? Ou é justamente o contrário? É assim que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus quer que tomemos decisões racionais. E quando o Espírito Santo desce sobre nós, o que acontece é que o nosso discernimento se abre. Nossa mente fica cada vez mais atenta. E podemos tomar uma decisão racional ao lado de Deus. Não somos escravos. Mas o inimigo não trabalha dessa forma. E os seus servos, quando estão atuando, é ele que controla completamente. Eles perdem o domínio próprio. E muitos têm consumido esse tipo de música, achando que não tem problema algum, que é apenas uma forma de arte. Brian Hugh Warner é um grande músico do rock, também conhecido no mundo inteiro, mas provavelmente vocês não sabem ou não conhecem este homem por este nome. Por que não? Porque Brian tinha 2 ídolos. Um dos seus ídolos chamava-se Marilyn Monroe. E o outro ídolo chamava-se Charles Manson. Marilyn Monroe, muitos sabem qual era a conduta desta mulher. E Charles Manson era um serial killer, um assassino. E eram os ídolos de Brian. Tanto que Brian tomou um pedaço, o nome de um, o nome de outro, e deu a si mesmo. E ele passou a se chamar Marilyn Manson. Veja só o que esta pessoa disse. Com sorte serei lembrado como aquele que acabou com o cristianismo. Cada geração deve ter pelo menos um indivíduo corajoso que tente pôr fim ao cristianismo. Ninguém conseguiu ter sucesso ainda. Talvez através da música possamos finalmente fazê-lo. Irmãos, olha que declaração forte. Ele está dizendo: toda geração tem que ter uma pessoa para tentar colocar fim ao cristianismo. Nós não conseguimos até agora. E nós sabemos que vão conseguir quando? Quando? Nunca. Nunca vão conseguir acabar com o cristianismo. Mas ele disse assim: talvez nós consigamos acabar com o cristianismo usando o quê? A música. De que forma isso pode ser conseguido? Quando nós misturamos as coisas e o cristianismo começa a perder a sua identidade e distinção. E muitas pessoas estão consumindo as mesmas coisas do mundo sem perceber, achando que são cristãs. Esta é uma forma eficaz de acabar com o cristianismo, apesar de sabermos que isso também não vai funcionar, porque Deus sempre terá o seu povo remanescente. Sempre teve e sempre terá. Ele disse mais. Marilyn Manson gravou uma música que tem como título "O suicídio não dói". Não dói. Veja a mensagem dessa música. O suicídio não dói. Perguntaram a ele o seguinte: Marilyn Manson, você não acha que esta música pode induzir as pessoas, em especial os jovens, ao suicídio? Irmãos, como verdadeiramente aconteceu há algum tempo atrás, com uma música de uma outra banda de rock, que tinha como título Suicides, e começou uma onda de suicídios. Perguntaram para ele: então você não acha que essa música sua pode influenciar as pessoas a cometer suicídio? Sabe qual foi a resposta dele? Olha isso aqui. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduquem melhor seus filhos ou eu os educarei. Essa é a mensagem dele. E sabe o que é mais impressionante para mim? Mesmo ele tendo dito isso, sabe quantos seguidores ele tem? Milhões. Milhões de seguidores. Irmãos, esse assunto é um assunto muito sério. Na cidade onde eu nasci, não moramos mais, mas onde eu nasci, Vitória, no Espírito Santo, nós temos uma ponte de 70 metros de altitude que liga Vitória a Vila Velha.
Os órgãos de imprensa estão proibidos de divulgar quando alguém se atira da ponte para tirar a própria vida. Sabe por quê? Para inibir a ação, por causa da quantidade de suicídios que estão acontecendo todas as semanas. Precisamos de mais alguém induzindo a sociedade a isso. E quando alguém o questiona, ele diz, se alguém vai se matar por causa disso, ótimo. É menos um estúpido no mundo. Se vocês não educarem seus filhos, diz ele, eu vou educar. Então, pais aqui presentes, estejam atentos a isso. Já ouviram falar de Jay-Z? Jay-Z é o esposo da Beyoncé. Ele gravou uma música em parceria com a Alicia Keys, e a música tem como título Empire State of Mind, e a música diz assim, Jesus não pode te salvar, a vida começa quando a igreja acaba. Está ali, está na música. U2 tem uma música intitulada E se Deus enviasse os seus anjos, veja o que diz a letra. E se Deus enviar seus anjos? E se Deus enviar um sinal, tudo ficaria bem? Deus tirou o telefone do gancho, querida. Ele atenderia até mesmo se pudesse? Essa é a letra da música. E quantas pessoas hoje seguem U2? E quantas pessoas que se chamam cristãs hoje seguem, ouvem, consomem U2? E não é só essa música, existe uma série de músicas do U2 que zombam de Cristo, que zombam de Deus e do cristianismo. Eu preciso falar de mensagem subliminar, irmãos? Preciso? Não, está aqui, declaradamente. Lita Ford é ou foi, não sei bem, não lembro, uma grande musicista do hard rock, que é uma ramificação do rock and roll. Veja só o que essa mulher disse. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo e nem tocá-lo. Então grave essa frase, nós vamos voltar a falar disso amanhã à noite. Escute, rock and roll não é de igreja. Olha o que Little Richard disse, já falamos sobre ele. Olha só. Você não pode beber do copo de Deus e do copo do diabo ao mesmo tempo. Eu sou um dos pioneiros dessa música, música rock. Um dos construtores. Eu sei como os blocos são feitos, porque eu os construí. Então ele está dizendo assim, você quer adorar a Deus, vá adorar a Deus. Você quer ouvir rock, vá ouvir rock. Ouvir rock e adorar a Deus? Não dá. Então tome a sua decisão hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Ray Gosling, ele é um jornalista da BBC, ou era, e ele escreveu um artigo há algum tempo atrás sobre o rock and roll, e ele dizia assim no seu artigo: rock and roll é uma besta. Pessoas bem intencionadas pensam que podem pegá-lo e abraçá-lo. Por trás de cada estilo está uma sexualidade desenfreada e uma simpatia pelo diabo, por trás de cada estilo. As pessoas puderam ver quando isso aconteceu no início, e isso não mudou. Por que eu assinalei essa expressão bem intencionadas? Porque tem algo importante que eu preciso tratar, irmãos. Significa então que todo roqueiro é satanista? Significa que todas as pessoas que trabalham com rock and roll são pessoas que se entregaram deliberadamente ao diabo? Não. Muitas dessas pessoas têm até boas intenções, acreditam que é apenas um estilo de música para as pessoas se divertirem um pouco e não sabem o que está por trás. Está claro esse ponto, irmãos? Está claro? Nem todos são satanistas, apenas são ignorantes, eles não sabem o que está por trás. Então temos que estar atentos. Outro jornalista, Michael Jenkins, ele disse: rock and roll tem sido um inimigo de muitos dos princípios básicos do cristianismo. No livro do Dr. William Kilpatrick, que é um professor de educação na faculdade de Boston, ele escreveu o seguinte: rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz: faça o que você quiser fazer. Interessante que essa era doutrina de Aleister Crowley. Faça o que tu queres.
Essa era a doutrina dos Beatles e de todos os seus seguidores. Faça o que tu queres, mas a doutrina divina é esta: faça-se não o que eu quero, mas aquilo que tu queres, Senhor. E, irmãos, eu mostrei só um pouco para vocês. Tem muito mais. No livro Rock Music de William Sheffer, ele escreve: o que não dá para negar sobre o rock é seu poder hipnótico. Ele tem agarrado milhões de jovens pelo mundo todo e transformado as suas vidas. Sobre a questão do poder hipnótico, nós temos que falar sobre fisiologia. Como o rock consegue hipnotizar as pessoas, transformar as pessoas. Dmitri, ele é um compositor, ele teve 24 indicações ao Oscar de trilha sonora, ele venceu 4 vezes. Veja o que ele escreveu sobre o rock. Na verdade, há muito pouca melodia, pouco sentido nas letras, apenas ritmo no rock. O fato de que a música pode excitar e incitar é conhecido desde tempos imemoriais. Agora, em nossa música popular, pelo menos, parece que estamos voltando à selvageria. E jovens que ouvem constantemente esse tipo de som são levados à agitação. Eles não são mais tranquilos e não são mais normais. Estamos falando de um compositor vencedor de 4 Oscars, tendo 24 indicações ao prêmio. Nós temos que atentar para isso. Rock é um uso de música baseado em fórmula matemática para condicionar a mente por meio de frequências calculadas e é usado para modificar a química do corpo de modo a fazer a mente suscetível à modificação e à doutrinação. Isso foi escrito pelo Dr. Joseph Crown da Universidade de Seattle. E certa vez Ellen White escreveu, inspirada por Deus: é uma lei do espírito humano que pelo contemplar somos transformados. Se é uma lei do espírito humano, irmãos, não há como fugir disso. Então lembre-se de uma coisa: aquilo que nós estamos ouvindo está transformando a nossa vida à semelhança daquilo. Mais ainda, aquilo que estamos assistindo em nossa televisão está transformando o nosso caráter e nos tornando como aquilo que estamos assistindo. Como isso funciona fisiologicamente é um assunto para uma outra oportunidade. Como é que a ciência explica que pelo contemplar nosso caráter é transformado? A ciência só foi descobrir isso séculos depois. Mas isso é um outro assunto para uma outra oportunidade. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Eu quero ler com os irmãos uma advertência que Ellen White escreveu a jovens, mas essa advertência serve para todos nós. Preste atenção na visão que ela teve dentro desse contexto da música. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de baile. Então espera aí. Toda música é aceitável a Deus? Ou tem música que não é apropriada para a igreja? Existe música, então, que não é apropriada para a igreja. E nós precisamos saber qual é. Certo? Ela continua dizendo assim: vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante, vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Irmãos, quando eu li essa mensagem, me causou um choque. Sabe por quê? Quando eu estou em minha casa, ouvindo esta espécie de música, os anjos do Senhor vão embora. Existe um filme muito conhecido da Disney chamado O Rei Leão. É assim que chama no Brasil. Aqui também. E esse filme tem uma música que diz até uma verdade.
E a música tem uma frase que diz assim: quando um rei sai, o outro entra. Significa que você e eu nunca estamos sozinhos. Quando pela nossa conduta expulsamos da nossa casa os anjos do Senhor, quem vem no lugar? Os demônios. E eu não quero demônios na minha casa. E eu creio que você também não quer. E eu creio que se há alguém aqui nesta igreja que consome, que ouve esse tipo de música, o fazia na ignorância, não sabia o que estava por trás. E Deus compreende isso. Mas agora você sabe. E a partir de hoje, Deus não vai julgá-lo da mesma forma que julgava até aqui. Então você e eu temos que tomar uma decisão hoje. Se porventura alguém que consome esse tipo de música ainda em nome do Senhor Jesus, destrua hoje. Não dá para ninguém. Não vende para ninguém. Não passa maldição para outra família. Destrua. Queime. Mas Leandro, eu gosto. Eu sei, irmãos. Agrada aos sentidos. Mas o nosso Salvador não gosta. E a adoração é isso. É deixar o que nós gostamos para fazer o que Ele gosta e assim permitimos que Ele transforme o nosso gosto. E aí passamos a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então esse é o meu apelo. Veja que interessante esse livro aqui, irmãos. Eu quero adiantar um pouquinho. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa parte, ok? Para a gente passar 10 minutos descansando. Deixa eu só ler esses textos finais da Bíblia que são importantes, que dizem assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Então veja que Cristo nos buscou no lamaçal do pecado e nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E Ele apela por meio do seu Espírito dia após dia: filho, eu tirei você de lá com muito esforço, custou a minha vida, o meu sangue, por favor, não volta para lá. E quando nós consumimos esse tipo de música, quando nós estamos diante desse tipo de coisa, que atitude de ingratidão com o que Cristo fez por nós, irmãos. Ele fez para nos libertar disso. E muitas vezes, deliberadamente, voluntariamente, eu volto para isso. E muitas vezes não me importo com isso. Porque no sábado pela manhã, eu estou bem vestido na igreja. Eu percebi que na minha vida como músico, por muitos anos, mesmo tendo nascido na igreja Adventista Sétimo Dia, eu estava aos sábados na igreja, no piano, tocando com a minha roupa bonita, e durante a semana eu estava em uma íntima comunhão com o diabo. Pelas coisas que eu ouvia, pelas coisas que eu assistia, pelos lugares onde eu ia, pelas conversas em que eu me envolvia. Mas tudo bem, não tem problema, porque no sábado eu estou na igreja. Eu achava que era um adorador. E eu não sabia que na verdade eu era um adorador do diabo. Irmãos, jovens em especial, Jesus está voltando. O nosso tempo está acabando. Nós precisamos tomar decisões hoje. Porque este programa aqui pode ser a sua última oportunidade. Pode ser a sua última chance. Como eu relatei aos irmãos da igreja de Espinho. Se eu tivesse alguns anos atrás numa determinada igreja pregando, numa sexta-feira à noite, estava presente ali um jovem. Imagina que eu estivesse ali e tivesse dito essas mesmas palavras: jovem, tome sua decisão hoje, porque hoje pode ser a sua última chance. Aquele jovem que estava sentado ali poderia olhar para mim e pensar: imagina, eu ainda vou ter oportunidades, eu vou continuar fazendo alguma coisa,
Eu vou continuar consumindo as coisas que eu gosto. Imagine. Mas para aquele jovem, irmãos, foi. Aquele jovem foi para casa naquela noite. Aquele jovem se deitou para dormir. E com aproximadamente 30 anos de idade, teve um infarto fulminante na madrugada. Não acordou mais. Aquele jovem era meu amigo. Temos a esperança de vê-lo no céu, não a certeza, porque o coração é a jurisdição de Deus. Mas temos a esperança de vê-lo no céu. O que eu quero que vocês entendam é que para o meu amigo, aquela sexta-feira à noite, aquele culto foi a última oportunidade e hoje pode ser a tua. Então tome a tua decisão hoje. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração e vamos dar uma pausa. E depois nós vamos para a segunda parte final. Vamos falar um pouco de como essa estrutura afeta o nosso corpo, afeta a nossa saúde. E nós vamos começar a entender algumas coisas. Algumas peças vão começar a se encaixar em nossa mente. E eu quero que o Espírito Santo nos ajude. Eu quero convidá-los a nos colocarmos de joelhos agora e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos imensamente por mais uma chance. Obrigado pela tua misericórdia conosco. Mas sabemos, Senhor, que a tua misericórdia não vai durar para sempre. O nosso tempo de graça está acabando rapidamente e precisamos tomar decisões. O Senhor sabe que é difícil para nós. Temos uma natureza pecaminosa. Mas o Senhor sabe também que Cristo Jesus pode realizar essa obra em nós. E se nós temos muito poder à disposição, nós podemos usá-lo. E Senhor, se no fim dos tempos não formos vencedores, a culpa não é tua. Foi porque nós escolhemos isso. Por isso eu te peço em nome de Jesus, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, desperta os teus jovens. Por favor, Senhor, ajude-nos a odiar o pecado. Ajude-nos a ter aversão às coisas de Satanás. E que possamos ter um amor tão profundo por Cristo Jesus, que adorá-lo para nós seja um estilo de vida. Onde quer que estejamos, somos submissos ao nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício e pela oportunidade de salvação que o Senhor concede a todos nós. Por favor, dá-nos uma página em branco agora. O Senhor disse a nós por meio do teu profeta Ezequiel, que se nós nos afastarmos dos nossos caminhos pecaminosos e praticarmos a justiça pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que fizemos não será mais lembrado. O Senhor perdoa os nossos pecados e esquece. É como se nós nunca tivéssemos feito. Então, Senhor, nós te pedimos neste momento uma folha em branco para todos nós, para que possamos escrever daqui para frente uma nova história. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.